Como se aleluia tivesse plural, né? Aleluias! Você sentiu uma espiritualidade tremenda, mano. Uau! Eu e Tereza, na época, éramos jovens, ainda somos, mas éramos mais jovens, 20 e poucos anos, eu fui convidado para pregar lá. Mas eu olhei para falei, rapaz, esse pessoal é muito santo. Muito santo. Eu me senti pequeno. Fomos para a casa dele e coitadinha da minha esposa, sofreu tanto comigo, irmãos. Eu não deixava ela usar brinco, não deixava usar calça comprida. Então ela não tinha nada disso, mas o jeitinho dela só, aquele pozinho. Tá. A irmã viu alguma coisa nela que achou que ela era Jeza. Por alguma razão, porque o espiritual olha para o outro, Jezabel. Eu sei o que é isso. Eu sei que é isso, que eu vim disso, irmãos. Eu me lembro quando eu vim de uma igreja tão legalista que dizia que a mulher que tem unha pintada é Jezabel, espírito de Jezabel. Aí quando eu vim aqui para os Estados Unidos, a primeira coisa, fui na casa de um grupo orar e uma irmã veio, colocou as mãos sobre mim e começou a profetizar, e era uma profecia linda. Eu fechei meus olhos, eu estava chorando, recebendo de Deus, até que eu abri meus olhos e vi a unha dela. Eu disse, espírito de Jezabel. Coitado de mim, eu era mente fechada mesmo, irmão. Graças a Deus sou liberto, em nome de Jesus. E minha esposa diz aleluia por isso, né? Então, ela olhou para Tereza, e para mim talvez também, e achou que a gente não era tão espiritual como eles. Eu lembro até o nome deles, só não posso falar. E embora tinham aparência de espiritualidade, mas eles nos trataram tão mal, irmãos. Muito mal. E a gente não tinha onde para ir, porque a gente estava lá, tínhamos que almoçar, e nós nos sentíamos tão mal. Só porque a gente não tinha a espiritualidade que eles queriam que a gente tivesse. Há uma igreja que eu prego até hoje, pregava, uma igreja americana, e eles são desse tipo também, holy. E eles olham para todas as pessoas que são diferentes do que ele, sem amor. É só barulho, irmãos. Coque. Aleluias. Língua estranha, sem amor não é nada. A gente fala deles, mas vamos falar da gente? Vamos falar da gente, irmãos? Quantas vezes a gente quer ser mais santo do que os outros? Vai em algum lugar e acha que, graças a Deus que Deus usou o Lando semana passada, e vem e acha que é mais espiritual do que todos. E aí, eu não estou falando que espiritualidade não é importante. Eu estou dizendo que espiritualidade sem amor não vale nada, é só barulho, é oco. E a gente tem que ter cuidado para que a gente não tenha espiritualidade sem substância. Verso 2. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios, todo o conhecimento, mas o cara é cobra, sabe tudo. Tenho uma fé capaz de mover montanhas. Se tiver amor, irmãos, ele diz assim, nada sou, nada serei. Ou seja, espiritual, tem conhecimento, mas não tem ágape. A nossa igreja, por exemplo, é uma igreja que preza conhecimento. Mas se a gente tiver conhecimento e não tiver ágape, não serve para nada, irmãos. Deus está falando com a gente. Queremos espiritualidade? Queremos. É por isso que acrescenta a sua fé bondade, virtude, domínio próprio, perseverança. Isso tudo é espiritualidade. Mas não esqueça que tem que ser respaldada por ágape. Olha o verso 3. Ainda que eu dê aos pobres tudo que possuo, entregue o meu corpo para ser queimado, ou seja, generosidade em extremo. Dou meu dízimo, dou oferta, ajudo as crianças na África, ajudo na Índia, e mais, se tiver que jejuar, eu jejuo. Tudo bem. E o amor? Se não tiver ágape, ele diz, isso não vale nada. Até mesmo nós, e eu quero falar com os líderes, até mesmo nós, às vezes, querendo ajudar um irmão mais fraco, às vezes da nossa ânsia, no nosso zelo, de querer que eles orem como a gente ora, lê a Bíblia como a gente lê,
busca a Deus como a gente busque. Quantas vezes eu e você, líder, pode estar enquadrado na falta de ágape? Entender que, peraí, esse irmão, talvez ele não enxerga como eu enxergo ainda. Tenha paciência com ele. Então, entenda o que eu estou falando, porque eu limpei os ouvidos de todo mundo, né? Entenda o que eu estou falando. Temos que ser espiritual. Temos que ser generosos. Mas isso tem que ser respaldado por ágape. Quantos podem dizer amém? Amém. Verso 4. Diz assim. O ágape é paciente. O ágape é bondoso. Não inveja. Não se vangloria. Não se orgulha. Um por um. O ágape é paciente. Macruthomeia no grego. Outra palavra para paciente, rupomone. Qual a diferença? Rupomone é paciência nas situações. Macruthomeia, paciência com pessoas. Ágape é paciente com pessoas. O que eu estou pregando, irmãos, eu estou vivendo. Isso foi para mim. Eu pedi, Deus, me ajuda a incorporar isso. É para você. Quantas vezes a gente diz assim, eu não tenho mais paciência com fulano de tal. Esquece! Não é? Nós líderes somos assim. Às vezes, você, Fernando, no coral, esse aí não dá, pastor. Você não falou isso não, mas estou colocando palavra na sua boca, né? Esse aí não dá. O cara não quer nada. Nós carioca falamos dessa forma. O cara não quer nada. Macruthomeia. Seja paciente. Por quê? Qual é a base do ágape? O amor de Deus. Deus não é paciente com a gente? Nós temos que ser pacientes com os outros. Ágape é paciente. Ágape é bondoso. Bondoso fala de atitudes. No inglês é kind. Orígenes diz que ágape é doce para com todos. É dócil. A maneira que fala, a maneira que lida com as pessoas. Oh, eu preciso disso. Oh, você precisa disso. Não inveja. O que é inveja? A gente pensa que inveja é querer o que os outros têm. Na verdade, todo mundo quer o que os outros têm, irmãos. Você vê uma pessoa com um carro bonito, puxa, eu quero esse carro. Eu agora estou sonhando com conversível. Então, toda vez que eu vejo conversível, é esse aí. Aí, às vezes, eu vejo um velhinho, eu falo, não, poxa, podia ser para mim. Não é? Não. Querer o que os outros têm é normal. Inveja é quando você quer que os outros não tenham o que tem porque você não tem. Isso é inveja. Ou quando você quer que os outros só tenham ruim, porque você, ultimamente, só tem ruim. Ágape não é invejoso. A ágape não se vangloria e não se orgulha. Ou seja, não diz que é melhor e não acha que é melhor. Verso 5. Não maltrata. Geralmente uma pessoa maltrata porque está ferida. Então, às vezes a gente vê até mesmo na igreja, pessoas maltratando um ao outro, pessoas machucando um ao outro com palavras. Ágape não maltrata. Ágape não busca os seus próprios interesses. Essa é a definição do amor humano. Busca os seus próprios interesses. Egocêntrico. Não. Ele é altruísta, ele pensa nos outros. Ágape, ele pensa nos outros. Por exemplo, vou dar um exemplo aos irmãos. A gente vai começar uma escola de música aqui. Eu tenho certeza que muitas pessoas da igreja, isso é normal, toda vez que a gente faz missões. Quantas vezes a gente ouve pessoas falando assim, para que a gente vai dar dinheiro para a África quando a gente precisa aqui? Para que a gente vai dar, por exemplo, na nossa igreja, no início da igreja, quando a gente falava de missões, o pessoal falava sempre, porque a igreja era muito pequenininha, não, vamos dar missões, a gente precisa aqui. Quando a igreja cresceu, o pessoal queria missões, mas só no Brasil. Brasil precisa mais, nós somos brasileiros. E não entende que ágape não busca o que é seu, ele busca o que é dos outros. Ele consegue ver, peraí, eu vou dar para a África, não tem nada a ver com a África, mas é para a África, é para a Índia, onde houver necessidade. Na escola de música, por exemplo, a escola de música, ela é feita para a comunidade. Aí algumas pessoas dizem assim, mas por que não faz para a igreja? Vamos gastar dinheiro com o pessoal da igreja, tem muita criança da igreja que precisa. Por isso que a gente está dando 1/3 das
vagas para os membros da igreja que precisam. Então, qualquer membro da igreja que precisa, 1/3 das vagas são para os membros da igreja. E até hoje só uma pessoa pediu. 2/3 para a comunidade. Por que a gente está fazendo isso? Porque a gente crê. Foi o Percival que estava falando lá em São José a semana passada do Rio Jordão, não é? E do Mar da Galileia, e do Mar Morto. A gente recebe, a gente quer abençoar. É por isso que a gente faz isso. Se ágape, ele começa a enxergar a necessidade dos outros sem buscar a sua própria necessidade. Não se ira facilmente. Não é uma pessoa que se ira rapidamente. Aí, olha, para mim, essa última aí, a definição de perdão. Não guarda rancor. Foi aí que eu disse para aquele irmão, eu te encontro. Não guarda rancor. Uau. Aí diz assim, ágape não se